Feche os olhos, respire fundo e pergunte a si mesmo: se Deus é o teu pastor, por que você vive como se estivesse perdido? Por que caminha como quem carrega um mundo nas costas, quando nasceu para carregar uma luz no peito? A verdade é que a maioria vive como se estivesse em falta, quando o universo inteiro foi moldado com leis de abundância. A maioria implora por migalhas, enquanto dentro de si carrega um código divino, capaz de criar mundos, curar feridas e transformar destinos. Nada me faltará. Estas não são apenas palavras de um salmo, são a mais poderosa declaração de fé que um ser humano pode carregar. E quando essas palavras encontram a filosofia de homens como Napoleon Hill, elas se transformam em ação. Se tornam ponte entre o invisível e o concreto. Se tornam manifestação daquilo que já está prometido. Porque o verdadeiro segredo da prosperidade não é trabalhar mais duro, não é ter sorte e não é agradar o mundo. O verdadeiro segredo é crer de forma tão inabalável que até os céus se inclinam. Crer como creram os grandes. Andrew Carnegie acreditava tanto no poder da mente que confiou a missão de decifrá-la a um jovem Napoleon Hill. Thomas Edison acreditava tanto na ideia de um filamento que suportou 1000 fracassos e criou a luz. E você foi criado à imagem do Criador. O que está esperando para criar? Você não foi chamado para a escassez. Você foi chamado para a excelência. A mente é o solo. A fé é a semente. A ação é a água. E a colheita é a sua nova realidade. Napoleon Hill dizia: tudo aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas Hill não criou isso. Ele traduziu para a linguagem do sucesso o que os profetas já declaravam há milênios. A fé move montanhas, a dúvida ergue prisões. Enquanto o mundo treina você para enxergar limites, Deus treina você para enxergar possibilidades. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque dentro de você existe uma missão ainda não cumprida, uma visão ainda não manifestada, um chamado ainda não atendido. Você sente isso. Não é fome física. Não é ambição cega. É sede de verdade, de propósito, de sentido. Mas escute com atenção. A abundância não começa com números. Ela começa com identidade. Enquanto você acreditar que é pequeno, frágil ou indigno, nada duradouro florescerá em sua vida. Deus não dá pão ao que pede como escravo. Ele serve banquetes ao que se senta como filho. A fé que move realidades é aquela que não negocia com a dúvida. É a fé que transforma a palavra nada me faltará em uma lei viva, não como um desejo tímido, mas como uma convicção feroz. E essa fé não se prova com orações vazias, ela se prova com passos. Quando Hill fala em desejo ardente, ele está falando do mesmo fogo que alimentou Davi diante de Golias, da mesma convicção que fez Moisés abrir o mar, do mesmo tipo de certeza que constrói negócios do nada, famílias do caos e legados a partir do silêncio. Essa fé não espera o mundo melhorar. Ela cria um novo mundo. E aqui está o paradoxo que destrava a sua vida. Você só começa a prosperar de verdade quando já vive como quem tem, porque o universo responde à sua vibração, não à sua reclamação. Ele responde à certeza, não à carência. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Hill bebeu dessa fonte para escrever um dos livros mais influentes da história. E você, o que está fazendo com a fonte que tem dentro de si? Pare de olhar para fora. Pare de esperar que alguém venha te resgatar. Ninguém vem, porque o resgate já foi feito. E agora é você quem precisa agir. Sim, você pode fracassar, mas só fracassa quem ousa se mover. Os que esperam eternamente pela confirmação divina não falham.
porque também nunca começam. Deus é teu pastor, mas ele não vai andar por você. Ele te guia, mas não vai te carregar no colo o tempo inteiro. A fé sem obras é morta, e o sonho sem ação é só ilusão. Você precisa decidir agora. Vai continuar se escondendo atrás das desculpas, ou vai viver a abundância que já te pertence? Você nasceu com acesso ilimitado a algo que muitos jamais entenderão: a capacidade de criar com o pensamento, de moldar a realidade com palavras, de escrever sua história com atos de coragem. Mas coragem não é ausência de medo, é decidir avançar apesar dele. Quando você crê de verdade que nada te faltará, as portas não apenas se abrem, elas desaparecem, porque você entende que não há muros diante de um espírito livre, não há falta para quem já vive em estado de gratidão. Não há limites para quem decidiu que seu futuro será a mais fiel tradução de sua fé. Você já viu um campo de trigo no auge da colheita? As espigas balançam ao vento, como se dançassem em gratidão pela abundância que floresceu em silêncio. Ninguém vê o que acontece sob a terra, ninguém aplaude a semente no escuro, mas é ali, longe dos olhos e perto da fé, que a mágica acontece. Napoleon Hill chamava isso de fórmula invisível do sucesso, a combinação entre desejo ardente, fé inabalável e ação contínua. Mas o mundo moderno se esqueceu de como semear em fé. Quer colher antes de plantar, quer resultados sem sacrifício, quer milagre sem movimento. Você não é como eles. Você veio aqui porque algo dentro de você ainda acredita. Mesmo entre ruínas, você acredita. Mesmo machucado, cansado ou desacreditado, ainda há uma chama. Essa chama é Deus sussurrando: filho, nada te faltará. Caminha. Existe um código divino que rege o sucesso. Ele está presente em todas as histórias de superação que marcaram a humanidade. Quando Hill entrevistou os maiores milionários de sua época, percebeu algo em comum entre todos eles. Nenhum nasceu pronto. Nenhum teve sorte. Todos foram formados no fogo da dificuldade, mas carregavam uma fé que o mundo não podia medir. Essa fé os fez atravessar falências, zombarias, portas fechadas. Essa fé os fez levantar quando tudo dizia para cair. Essa fé os impediu de aceitar a mediocridade como destino. E agora, olhe para a sua própria história. Quantas vezes você caiu? Quantas vezes se questionou se era capaz? Quantas vezes pensou que Deus havia se calado? Mas ele nunca se calou. Você é que estava ouvindo o ruído do medo mais alto que a voz da fé. A fé não grita, ela sussurra com autoridade. E agora é hora de silenciar o mundo para escutá-la novamente. Você é o arquiteto da sua realidade. Se continuar desenhando paredes, viverá aprisionado. Mas se começar a desenhar pontes, descobrirá o que Hill chamava de zona da transmutação. O ponto exato onde a fé se transforma em matéria, onde o invisível se torna concreto, onde o impossível se torna inevitável. Essa zona só é acessada pelos ousados, pelos que decidem sair do piloto automático, pelos que deixam de viver pela expectativa dos outros e passam a viver pelo chamado interior. O sucesso não é sobre ter, é sobre ser. Você precisa ser abundante antes de ter abundância. Você precisa pensar como vitorioso antes da vitória. Você precisa agradecer como rico, mesmo quando a conta está vazia, porque é isso que move o universo. A coerência entre o que você crê e o que você projeta. Lembre-se, Deus não é um contador de moedas, Ele é o criador de galáxias. Você acha mesmo que Ele te colocaria aqui para viver limitado? O nada me faltará. Não é um jargão bonito para decorar a agenda de crente. É uma declaração de governo espiritual. É o selo de que você foi feito para transbordar, não só em dinheiro, mas em propósito, em clareza, em paz, em visão. E tudo começa com uma escolha.
Você vai continuar vivendo como mendigo espiritual ou vai se posicionar como herdeiro da promessa? Hill dizia: a mente dominada pelo medo não pode executar planos sólidos. E o medo está em toda parte, disfarçado de prudência, de lógica, de opinião alheia. Mas você não foi feito para viver pela lógica. Foi feito para viver pela fé. Você tem um chamado. Sim, você. E esse chamado não é pequeno, não é comum e não será fácil, mas é seu. E o mundo está esperando por ele. Está esperando pelo negócio que só você pode construir, pelo livro que só você pode escrever, pela voz que só você pode soltar, pela luz que só você pode acender. Mas nada disso acontece enquanto você permanecer escondido na sombra do "eu não posso". Isso é mentira. Uma mentira que você alimentou por anos. Mas chegou a hora de matar essa mentira com a verdade. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Nada. Nem clareza, nem energia, nem direção, nem coragem, nem recurso, nem tempo. Quando você entende isso, o medo perde o poder, a dúvida desmorona e a escassez se dissolve. Você está pronto para continuar? Deseja que eu siga com a próxima parte até o final do roteiro? 3.000 palavras no total? Posso continuar agora com a mesma força. Você disse, sim, o ChatGPT disse. Então ouça, o mundo lá fora está moldado pelo medo. Mas o mundo que você está prestes a construir será moldado pela fé deliberada, aquela que não pede permissão, aquela que não espera a validação da sociedade, aquela que, mesmo em silêncio, move o céu e a terra. Napoleon Hill entendeu que o maior patrimônio de um homem não é o que ele possui, é o que ele acredita ser capaz de criar. E se você acredita que está destinado a grandes coisas, então precisa começar a pensar, falar e agir como quem já as possui. Essa é a verdadeira alquimia da abundância. Você se torna aquilo que tolera em sua mente. Se tolera a escassez, se tornará escasso. Mas se recusa a pensar pequeno, se revolta contra a mediocridade, então já deu o primeiro passo para a transformação. Porque a abundância não responde à necessidade, ela responde à identidade. Sabe por que Davi derrotou Golias com uma pedra? Porque ele não enxergava o gigante com os olhos da carne, ele via com os olhos da fé. Davi já tinha vencido antes de lançar a pedra, porque ele já havia decidido que Deus era o seu pastor, e contra isso, nenhum gigante permanece de pé. Você também tem Golias internos. E não adianta tentar enfrentá-los com a mente de um escravo. Você precisa enfrentá-los com a postura de um rei. Hill dizia, o homem que vence é aquele que acredita que pode vencer. Você precisa crer com intensidade. Mas não uma fé morninha, hesitante. Uma fé selvagem, uma fé ousada. Uma fé que ofende o comodismo e ameaça a zona de conforto. A fé que chama as coisas que não são como se já fossem. A fé que se levanta da cama mesmo sem ter forças, que faz o pitch do projeto mesmo com a conta no vermelho, que continua escrevendo, construindo, sonhando. Quando tudo à volta grita, desista. Essa é a fé que transforma a vida. E mais do que transformar sua vida, ela transforma você. Você não está aqui apenas para melhorar de vida. Você está aqui para se tornar alguém novo. O sucesso de verdade é uma consequência da sua metamorfose. Enquanto você continuar tentando prosperar com a mente velha, nada muda. Mas no instante em que você renasce por dentro, quando sua mente se alinha com a promessa, quando seus pensamentos começam a se ajustar à frequência da abundância, as oportunidades surgem, as portas se movem, as pessoas certas aparecem, a intuição se aguça, a vida muda. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Essa não é uma sugestão, é um comando.
É a senha que desbloqueia o próximo nível. E Napoleon Hill sabia disso. Ele sabia que o fracasso nada mais era do que um estágio temporário para testar a consistência do seu propósito. E sabia que o sucesso, de fato, só acontece para quem não negocia com a dúvida. O universo é um campo responsivo. Ele espelha a energia que você emite. E se você acorda todos os dias como quem já venceu, ele responde como se você já tivesse vencido. Mas se acorda como vítima, como coitado, como alguém que tenta, ele apenas confirma o que você já decidiu ser. Você está sempre criando, mesmo quando não percebe. Está criando com suas palavras, com seus pensamentos, com seu foco. Por isso, vigie a sua mente como um guerreiro protege seu templo. Elimine o eu não posso. Destrua o não é para mim. Expulse o quem sou eu para isso. Quem? É você. Você é filho do Altíssimo. Você é a imagem do Criador. Você é a manifestação viva da abundância divina. Você não nasceu para se esconder atrás de boletos, de traumas ou de expectativas sociais. Você nasceu para deixar um legado, para que quando partires, o mundo esteja diferente porque você passou por aqui. Hill dizia: desejo é o ponto de partida de toda realização. Mas o desejo precisa ser alimentado, precisa ser cultivado, precisa ser protegido dos ladrões de sonho, dos comentários negativos, da procrastinação, das comparações inúteis, do medo de fracassar. Você está disposto a proteger seu desejo com unhas e dentes? Porque só assim ele se tornará realidade. E quando os dias escuros vierem e virão, lembre-se, a fé não brilha só no palco, ela brilha no deserto. Quando você estiver sem resposta, sem ânimo, sem chão, declare com força: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mesmo com dor, mesmo com dúvida, mesmo com lágrimas nos olhos, porque é nessa declaração que o impossível começa a se curvar. A fé que prospera é a fé que resiste. Não a que nunca sofre, mas a que nunca para. Você está se tornando inabalável. Não porque nada te afeta, mas porque nada te paralisa. Então permaneça firme, porque é agora que tudo se revela. É neste exato momento em que seu coração está em chamas, em que sua mente começa a enxergar o invisível, em que sua alma desperta do entorpecimento, que a verdadeira transformação começa. Você não veio até aqui por acaso. Você não está ouvindo isso por acidente. Você está sendo chamado a sair da posição de sobrevivente e assumir sua identidade de criador. Lembra de quando você era criança e acreditava que tudo era possível? O tempo, o medo, a vida adulta tentaram apagar isso de você, mas não conseguiram, porque esse fogo ainda está aí dentro. Essa voz interior que insiste mesmo depois de tantas quedas. Você nasceu para mais. Napoleon Hill te ensinou o mapa. A Bíblia te revelou a fonte, e agora a decisão é sua. Você pode continuar sentado, esperando que a vida te sirva algo. Ou pode levantar, olhar o espelho nos olhos e dizer: eu sou o milagre, eu sou a causa, eu sou a ponte. A abundância não é um prêmio, é sua natureza, mas só manifesta na vida de quem acredita nisso com todo o seu ser. Você não precisa esperar mais, não precisa de mais cursos, mais validações, mais permissão. Você só precisa decidir, com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua força. Nada me faltará. É mais do que uma promessa reconfortante. É uma ordem espiritual, uma blindagem mental, um decreto que fecha as portas da escassez e abre os portões da criação intencional. Você quer saber qual o verdadeiro segredo dos grandes? Eles não eram os mais inteligentes, nem os mais ricos, nem os mais preparados. Eles eram os que decidiram não parar. Eles foram os que disseram sim quando tudo em volta dizia não. Eles caminharam por fé quando não havia estrada.
Eles enfrentaram a tempestade com os olhos fixos em algo maior. Não no medo, não na crítica, não na falha. Eles mantiveram os olhos fixos na visão. E agora é a sua vez. Você vai continuar esperando ou vai agir? Porque quando você age com fé, o universo responde com movimento. Deus opera o invisível, as coincidências se alinham, o improvável acontece. E quando isso acontecer, você vai lembrar deste momento. Desse instante em que algo dentro de você explodiu. Algo que não dá mais para calar, algo que não dá mais para ignorar. Você não será mais o mesmo. Você não pode ser mais o mesmo. Você foi tocado por uma verdade tão profunda que agora viver pequeno seria um crime contra sua alma. Você nasceu para prosperar, não apenas em dinheiro, mas em mentalidade, em propósito, em clareza, em impacto. Você nasceu para levantar outros com sua história, para curar com sua jornada, para acender luzes onde ainda há escuridão. Então prometa a si mesmo, a partir de agora, nunca mais. Duvide do que Deus pode fazer com alguém que acredita. Nunca mais subestime o poder de uma mente alinhada com o céu. Nunca mais aceite viver abaixo da sua promessa. O Senhor é seu pastor. Nada, absolutamente nada, te faltará. E se você carregar isso com verdade no peito, se andar com ousadia na alma e gratidão no coração, o mundo não terá escolha. A vida não terá escolha. O universo não terá escolha. A abundância virá. Porque você já se tornou ela. Respiração profunda. Silêncio. Fade out da música. E apenas a vibração da última frase ecoando no ar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.